Caridade e amor ao próximo. Perguntas 886 a 889. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado e não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procure levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Jesus também disse: amai até vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Que se deve pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo,
mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo.